Uma das coisas que eu mais observei ao longo da minha vida é que leveza é possível ser conquistado. Sabe essa sobrecarga que você faz aí, que você muitas vezes carrega e não sabe de onde vem? Isso é resultado e fruto daquilo que você foi acumulando ao longo do caminho. Porque aconteceu isso comigo também. Quando eu fiz a minha transição de jornada do CLT para empreender, eu tive quase que um surto, e é um pouco sobre isso que eu quero falar com vocês aqui hoje, de não compreender que o ritmo natural da vida não era aquele. E eu nem falo aqui do processo de CLT, mas o processo que eu estava há alguns anos, acelerada, cansada, e eu nem sabia que aquilo tudo estava me fazendo mal. Sabe quando você começa a fazer um movimento e você entende que você começa no meio do caminho a se auto-sabotar? É como se você realmente quisesse ter uma vida leve, mas você não sabe se aquilo é pra você. Aconteceu comigo, e pode ser que você esteja nesse momento aí, será que é possível? Será que eu quero? Será que é pra mim? Posso te garantir que é. Toda mulher foi feita para ser leve. Toda mulher foi feita para assumir esse papel de sabedoria, de profundidade. Só que isso socialmente foi sendo colocado como algo impossível para nós. Sabe por quê? Porque eu falo para mim, como a geração de 30 mais melancólica, que veio de uma cultura de que precisa dar conta, precisa suportar, precisa fazer, não consegue muitas vezes se respeitar e se enxergar. Isso acontece com os outros, acontece comigo, talvez aconteça com você também. E é sobre isso, e também como ser essa mulher leve que nós vamos falar aqui hoje, neste vídeo. Seja bem-vinda a este canal, eu sou Tayane Sabino, mulher introspectiva, que passou por um processo tanto de burnouts como de situações que fizeram com que eu buscasse uma vida mais leve e fosse verdadeiramente uma mulher que tem o domínio da sua vida. E aqui eu quero falar com vocês, mulheres, hoje sobre a importância, não só sobre a importância, mas sobre o olhar para si mesma de conquistar essa vida leve, de conquistar esse espaço e esse lugar é seu. Quando a gente começa a perceber que a vida ela se torna uma bola de neve com tanta informação, com tanta coisa, é sinal de que você está consumindo muito, que você está com excesso de informações com você, que você está ali sendo levada e conduzida o famoso deixa a vida me levar. E tudo bem, isso vai acontecer em algum momento com todas nós, como aconteceu comigo lá atrás. O ponto é como você sai disso. E por isso eu elenquei 5 pontos que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje, que eu apliquei na minha vida e que me deu uma baita leveza, me deu um respiro, me deu uma sensação de que eu estava de fato no caminho certo para ter essa vida, não digo desconectada, mas uma vida conectada comigo mesma. Uma vida que me ensinasse, que me desse as possibilidades de ser presente, de estar junto, de me conectar com o que realmente importa. E para começar eu quero dizer que nós mulheres somos muitas vezes bombardeadas com 1000 informações e nós vamos absorvendo isso de uma forma como se fosse normal e trazendo isso para a nossa personalidade. Então eu deixo de ser essa mulher leve, essa mulher que quer ter uma vida menos, vou dizer aqui até menos sobrecarregada, porque a gente muitas vezes no começo não sai totalmente, vai saindo gradualmente e vai normalizando isso, vai normalizando o cansaço, vai normalizando a sobrecarga, vai normalizando o não poder, a culpa por não poder descansar, normalizando muitas coisas. Só que o primeiro ponto para que eu fiz e que fez muito sentido na minha vida foi ter um plano de vida. Qual é o plano de vida sua hoje? Para onde você quer chegar? O que você quer fazer? O meu plano de vida, na época, era basicamente fazer o meu processo de transição e, obviamente, me conectar com coisas que realmente faziam sentido para mim naquela época. Pessoas, lugares, informações. Qual é o seu plano de vida? O que você está definindo para sua vida hoje e o que você quer para você mesma hoje? Segundo ponto, que eu falo que esse para mim foi também um dos pontos mais críticos da minha história, é sobre eliminar distrações. Se você tem clareza de para onde você está indo, essas distrações vão ser fáceis de serem identificadas. Distrações tipo de notificação, informação, coisas que você consome durante o seu dia e que vai entrando na sua mente e fazendo com que você fique exausto. E essa exaustão é justamente o que tira de você essa vida leve. Eu falo que durante um período no celular, eu coloquei muitas limitações, ainda ponho até hoje um pouquinho mais tranquilo, mas eu pus limitação de ficar só meia hora no Instagram, só meia hora em várias redes sociais, porque isso era o tempo que eu precisava de fato ali estar. Hoje em dia, obviamente, eu trabalho com isso, então eu fico um pouco a mais,
mas mesmo assim é um período que você começa a olhar e falar, nossa, por que eu gastei hoje 3 horas nesse lugar, nessa rede social, nessa atividade? E aí você começa a criar consciência do que de fato está tirando você de você mesmo, que de fato está desconectando você de você mesmo. E aqui eu vou para o terceiro ponto, que também está conectado totalmente com isso, que é parar de querer ficar atualizado. Ou eliminar esse monte de informação durante o dia que são notícias, e boa parte de notícias são notícias ruins. Vou te contar uma coisa, sabe que os jornais eles são feitos principalmente para botar medo e tensão na sociedade? Porque essa sociedade que, querendo ou não, ela tem uma tensão e um medo, ela vai ficar mais o quê? Mais ansiosa, mais consumista, mais conectada a coisas ruins. E, obviamente, vai se voltar, vai ser uma sociedade mais fácil, de alguma forma, de estar ali envolvida nesses temas polêmicos. Então, é muito importante você pensar com calma e pensar quais partes do dia você pode encaixar essas notícias, encaixar essas coisas, para que você comece a eliminar também, de fato, essa possível distração. E o quarto ponto que eu coloquei aqui, que eu vejo pouca gente falar, é pausas de autocuidado. Quais pausas você faz durante o dia? Para você cuidar de você, seja um momento de silêncio, um chá da tarde, passar um batom durante o dia. O que de fato você faz para que você olhe para você e se respeite, e se valide, e se coloque como uma mulher que quer sim ser mais feminina, que quer sim ter essa vida mais leve. Isso é com coisas simples. Às vezes durante o meio da manhã, o meio da tarde, você começa a se colocar ali com essas pausas, com foco em se respeitar, em se validar, em se olhar no espelho e falar, nossa, como eu sou incrível. São essas pequenas pausas que vai te dar essa coragem e esse empoderamento de ser quem você é. E o quinto ponto é ter uma rotina saudável e clara. O que você faz durante o seu dia? Me conte. Depois vocês me contam aqui no comentário. O que você faz durante o seu dia? Você faz tudo de uma forma linear, que provavelmente não é com ninguém, mas ou você cada dia está correndo atrás de alguma coisa. Quando a sua rotina está muito bagunçada, você tem um cansaço mental absurdo. E esse cansaço mental ele vai te desconectando de você. Esse cansaço mental ele vai fazendo com que você saia do seu estado de presença. Então, todo o tempo que você volta naquele ponto que falamos anteriormente, você precisa falar, nossa, eu preciso me preparar que vai acontecer isso, preciso fazer isso. Seja no trabalho ou na sua vida pessoal também. O que de fato está te desconectando de você? O que de fato você precisa colocar na sua rotina, não só naquela questão de ordem, eu vou começar a fazer isso, isso e isso. Mas um exemplo claro é como você começa o seu dia. Você começa o seu dia já pegando o celular e vendo as notificações? Você começa o seu dia fazendo um momento de meditação, de oração? Isso vai para cada um, mas o principal é como você acorda a sua mente. Não importa se você gosta de meditar, de rezar, de fazer yoga, mas o que você, de fato, como você estimula o seu cérebro já no começo da manhã. Conheço muitas pessoas que gostam de acordar já só pegando uma xícara de café e ficando em silêncio durante um período. Pessoas que gostam de ler, tem pessoas que gostam de rezar. Então, escolha algo que vai estimular você a fazer o que precisa sem já criar esse estado de tensão no meio do dia. E assim para o resto do dia, organizando o seu dia de uma forma que você tenha previsibilidade do que vai acontecer. E tudo isso é para que você não tenha aquela sensação, esses 5 pontos é para que você não tenha aquela sensação de controle, mas uma sensação de domínio, no sentido de, eu sei o que vai acontecer e eu sei como está a minha vida hoje organizada. Porque senão tudo fica jogado, tudo fica ao vento, tudo fica de uma forma desordenada e você não sabe com o que fazer, como fazer e como reagir. E isso vai gerando em você, novamente, um estado de presença. Você vai voltando para você, voltando para sua história, voltando para aquilo que você é enquanto mulher e, principalmente, se respeitando. Respeitando você, respeitando a sua história, respeitando a sua jornada e se colocando nessa leveza que a vida pode ser. E é isso que eu ensino para as mulheres e ajudo mulheres, guio, direciono vocês a irem para um estado, saírem da sobrecarga, para assumirem o comando das suas vidas e voltarem a esse estado de presença. Se você também quer saber sobre isso e quer chegar nesse lugar muito mais rápido, eu te convido a clicar no link que está aqui na descrição para vocês que realmente querem ir com uma direção, com alguém guiando vocês, porque é isso que eu acredito que mulheres podem ser.